Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E me prometeram tristeza e choro, mas a única coisa que eu tive foi raiva. Bom, e antes de começar, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, faz uma grande diferença no engajamento aqui dentro da plataforma e a gente consegue atingir cada vez mais pessoas. E eu vou começar falando que existe um hype muito grande em torno de alguns livros aqui no Booktube como um todo. Vira e mexe a gente esbarra em algum livro que ou todas as pessoas gostam muito, ou todas as pessoas odeiam muito, e esse livro vai sendo constantemente falado em diversos canais, em diversos vídeos, e geralmente tenho uma tendência a fugir desse tipo de leitura. Mas nada que uma leitura conjunta com pessoas maravilhosas não mude, e foi o que aconteceu com Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. E é um livro que, se você pesquisar Uma Vida Pequena aqui no Booktube, você vai ver vlogs das pessoas chorando, muito tristes, ou ficando verdadeiramente emotivas com essa história. É um livro que repercutiu muito no Booktube gringo também. Então é um livro que tem muitas emoções acerca dele, né? E isso me deixava curioso. Eu, inclusive, recomendo muito o vídeo da Ju, do Ju and the Books, que foi quem me deu muita vontade de ler esse livro, que ela fez um vlog de leitura, porque é um calhamaço de quase 800 páginas. Então, é aquele livro que vai sendo falado. E aí eu fui convidado para uma leitura conjunta com a Dessa, com o Márcio, com o Norberto, do Elefante Literário, com a Tang, do Tangerina, com o João, do Sincerotec, enfim. Um grupinho se juntou, falou, vamos ler. Ele tava... Acho que ele ainda está, mas na época que eu li ele estava no Kindle Unlimited, então eu falei, por que não? E é uma história que, basicamente, ela é uma história de sofrimento, né? A gente vai acompanhar o desenvolver da vida de 4 jovens, então é o Jude, o Will, o Malcolm e o JB. São 4 jovens que vão morar em Nova York depois da faculdade. E é um livro que ele pretende narrar diversas épocas da vida desses 4 jovens, das relações desses 4 jovens, e principalmente fazer muito uma construção sobre como o passado, a juventude deles, o modo como eles se relacionam, vai transformando a realidade deles enquanto adultos. Então parece um tipo de história que eu naturalmente gosto, né? É uma história que vai abordar sobre envelhecer, sobre se tornar adulto, sobre pagar os boletos, sobre ver as pessoas que você ama envelhecendo também e, consequentemente, falecendo. Então, é uma história sobre a vida, né? Então, eu comecei essa história com bastante curiosidade, principalmente porque, em teoria, eu teria 4 personagens aí para acompanhar, né? Então a gente tem o Jude, que é uma pessoa mais reservada, o Will, que é um agroboy, né? Ele teve um passado na fazenda e é meio galanzão, assim. A gente tem o Malcolm, que é um pobre menino rico. A gente tem o JP, que é o personagem gay da história, e ele quer ser artista, um exímio pintor e tudo mais. Então eu imaginei que a gente teria 4 elementos aí da história para acompanhar, mas contudo, claramente não é uma história sobre esses 4 amigos. É uma história sobre o Jude. É uma história sobre como o Jude, ele teve a sua infância destruída e, por consequência disso, teve uma vida jovem merda, uma vida adulta merda e uma velhice mais merda ainda, né? Então, acho que aí começa o meu primeiro problema com essa história, que é a autora, ela claramente não queria escrever uma história sobre 4 personagens. Ela queria escrever a história sobre um personagem. 2 no máximo, se a gente considerar o Will nessa conta, que é o amigo mais próximo do Jude. Mas aí a gente tem que lembrar que o Will some diversos períodos porque ela quer contar a história do Jude. Um outro elemento muito forte dessa história, e que me desagrada profundamente, é a gestão do sofrimento que a autora faz durante o livro. É um livro que ele se propõe a ser forte, repleto de gatilhos, então todos os gatilhos que você possa imaginar, eles ocorrem nessa história.
abuso, prostituição, relacionamentos abusivos, mutilação, doença. Tudo isso você pode imaginar que você vai encontrar na história do livro. Mas para mim isso ainda é um elemento aceitável, porque eu acreditava que isso seria pincelado na história dos 4 amigos. Porque são 4 pessoas, 4 vivências diferentes, 4 experiências com a vida diferente. Mas a autora claramente falou, não quero isso, e ela colocou todos os elementos de sofrimento que você possa encontrar nessa história em apenas um personagem. É só o Jude. O Jude é o único que sofre. Ele é o único que, a cada elemento que ela ia construindo da história, ela dava um jeito de pincelar com nossa, mas o Jude, como ele sofre. Vou te dar essa leve pincelada aqui para você começar a entender como ele sofre. E isso é um fator, para mim, extremamente ruim na narrativa, porque se torna desinteressante em algum momento. O modo como o Jude ele lida com os abusos do passado e, através disso, desenvolve uma rotina de automutilação com cortes, acidentes e demais maneiras de se machucar, com essa culpa que ele tem com relação aos abusos que sofreu. Chega uma hora da história que a minha vontade de falar, e é mais ou menos ali com uns 30, 40% do livro, 30% do livro, eu já sabia o que tinha acontecido com o Jude na infância. E se você está acostumado com livros de sofrimento, geralmente esse é o tipo de sofrimento mais representante do sofrimento masculino juvenil, né? Então é até meio batido esse sofrimento que ele teve. Mas, ok, em 30% eu já tinha sacado que ele tinha sido abusado na infância. Ok, mas a autora não te deixa esquecer isso em nenhum momento. A partir do momento que você saca isso, a história ela não avança. Na verdade, essa é uma grande história de não avançar na narrativa. Ela é uma história que a cada capítulo, a cada passar de anos, o livro é dividido em alguns blocos, né? Então ela bota lá, a juventude, os anos perfeitos, não sei o que, uma papagaiada. Então a cada parte que é para representar um período específico da vida deles, ela dava um jeito de cutucar e cada vez mais profundo em narrar como foi essa vida de abusos do Jude. Então ela realmente, ela escreve um trecho do Jude, você lê, e aí você tem aquele momento de nossa, pesadíssimo isso aqui que eu li, né? Principalmente quando termina ali a primeira parte que a gente conhece o sequestro. É um sequestrador, mas é meio que um sequestrador que o Jude quis ir com ele, mas enfim, isso é uma outra questão referente à história, que a gente começa a conhecer aí o passado do Jude, é pesado, é triste, e aí você fala, ok, já entendi o que aconteceu com o Jude porque ele é assim. A autora fala, não, mas espera aí, depois que ele foi salvo, e aí ela volta a essa tomada, então a cada capítulo a gente só tinha mais um longo trecho do Jude contando sobre como, depois que ele foi salvo, ele se meteu em algum problema, em alguma situação de abuso novamente, e depois foi salvo disso e se meteu em outra situação de abuso novamente. E foi só essa história cíclica da autora mostrando o quão profundo ela consegue chegar na dor do abuso. Então, essa gestão do sofrimento é um dos principais elementos de eu não gostar dessa história. E aí entra 2 elementos que eles andam muito juntos, que não me agradaram também, que é uma total ausência de sutileza da autora. Então, no que se remete à autora ter uma escrita que você entenda, sabe aquele me mostre, mas não me conte, né? Não conta pra mim, me mostra o que isso gerou. Ela chuta isso para escanteio, ela precisa te mostrar e te contar. E também tem uma questão que ela não lida muito bem com as pessoas sendo bissexuais, né? O mundo dela é muito héteros ou gays, assim. Em diversas passagens do livro, a gente tem momentos com personagens que eram lidos como heterossexuais, se envolvem com um personagem do sexo masculino, e aí ninguém faz zero comentário sobre isso. Todo mundo que cerca essa galera é desconstruída. Ela não se pega nesses meandros. Ela não, sabe, nenhum tipo de debate, nenhum tipo de
conversa acerca disso, e principalmente, o mais importante de tudo, esses personagens também não se entendem nem como heterossexuais, nem como homossexuais, mas também não se entendem como bissexuais. É um momento na vida, é só muito amor e é isso. São duas questões que pra mim é o mesmo problema, essa falta de sutileza da autora de tratar outras temáticas que não seja que ela pensou no sofrimento gigantesco do Jude, que também pra mim são muito mal desenvolvidas, são ruins mesmo. Essa parte dos relacionamentos amorosos entre os personagens com pessoas do mesmo sexo é muito ruim. É muito ruim. Era melhor ela não ter colocado ali. Tem um determinado, acho que é no fim da segunda parte, quando eles estão encerrando a vida ali de jovem adulto, depois da faculdade e tudo mais, quando a gente vai dar o primeiro grande salto temporal na história, que o Malcolm é dito que ele se envolveu com um rapaz, mas ninguém se importa, assim, sabe? Tipo, a autora não se importa. Acho que o primeiro salto se dá uns 5, 6 anos depois, e tipo... o Malcolm tava com um carinha aí, e é isso, e tá tudo bem. Eu entendo isso não virar uma dinâmica da história, mas se você tá acompanhando a vida de 4 amigos que são muito unidos desde a época da faculdade e que vão viver a sua vida juntos, esses elementos amorosos da vida de cada um, eles vão ser dialogados entre eles, sabe? Vai haver uma conversa. Não existe isso de você ter uma amizade em que você... não fala da sua vida amorosa, não fala nem da sua vida sexual, fala da sua vida amorosa. Não existe uma conversa sobre isso, e quando precisa ter isso, mais alguns saltos temporais no futuro, com um determinado personagem, é o Will, eu tô falando do Will, tá? Quando precisa haver essa conversa sobre, cara, peraí, se você vai se envolver com outro cara, você precisa... trabalhar isso dentro de você. E pro Will é tipo, não, eu sou hétero, é só muito amor que eu sinto por esse outro cara, mas isso não muda nada. Então, pra mim, isso soa com uma total falta de sutileza da autora de trabalhar essa outra temática, essa outra camada que ela poderia ter colocado na história, mas ficou com Deus. Tem também o fato de que ela coloca muitos personagens, muitos nomes, que é muito estranho quando eles aparecem, porque eles aparecem meio sem contexto na história, e depois eles aparecem anos depois com menos contexto ainda. Tipo, o Harry Young asiático, o Harry Young jovem, o Richard, alguns amigos da faculdade. Ok, é chato pra leitura, mas eu consigo entender do ponto de vista de que a gente tem várias amizades com determinados graus de amizade no decorrer da vida, e eles aparecem e somem porque assim é a vida, faz parte. Mas pra mim tem a questão muito da hipocrisia da relação desses personagens, em que em determinado momento da história é-se tomada uma decisão muito pesada com relação ao JB. Ele estava com abuso de drogas e tudo mais, estava num relacionamento abusivo. E os amigos, eles vão por um caminho que você fala assim, ok, eles estão fazendo alguma coisa, né? Eles estão cuidando desse amigo. Mas, num momento subsequente da história, essa mesma decisão deveria ter sido tomada com relação ao Jude, a automutilação do Jude, o relacionamento abusivo que o Jude se enfiou, mas os amigos não fazem absolutamente nada. É 2 pesos e 2 medidas. Existe aí para um a gente vai com toda a dureza de ou você se trata ou limamos você da nossa vida, e para outro que precisava de um acompanhamento psicológico, precisava de tratamento, precisava tomar remédio, eles vão para um outro caminho de o Jude aguenta, a gente não pode se meter porque senão o Jude vai fugir e sumir das nossas vidas. Sendo que, no caso do Jude, era internação compulsória e é isso, assim, sabe? Então, essa hipocrisia dos personagens que, obviamente, está presente na nossa vida humana, a gente vai ser hipócrita em diversos momentos, pra mim, aquilo me deixou revoltadíssimo com a história, sabe? Existem alguns elementos que surgiram nas nossas conversas, como o fato do Jude tratar o que aconteceu com ele quase como se fosse sexo normal e não abuso sexual propriamente dito, que é muito negativo por si só, e aparentemente não é um problema da tradução, mas é óbvio, como a gente vê tudo da ótica do Jude, não dá pra ter uma posição com relação a isso, porque é como ele vê, né, e ele não faz terapia no livro, então
tem essa questão mal resolvida, mas que também é muito desconfortável. A gente tem a função do Andy, que é o médico pessoal do Jude, indo contra todas as regras básicas do código da medicina. A gente tem personagens que realmente são esquecidos no decorrer da história, personagens que perdem toda a relevância, e existe essas questões que são realmente, pra mim, nossa, mataram o livro. Mas talvez a principal de todas é a falta de sutileza da autora. Falta de sutileza para tratar dos abusos, falta de sutileza para tratar da vida deles mesmo. Parece que o único sofrimento que eles conseguem ter, que o Jude consegue ter, é referente a esse passado. Não existe mais nada, não existe nenhuma outra fonte de sofrimento para ele. O Will, se não for o Jude triste, não existe nenhuma outra fonte de sofrimento para ele. E por aí sucessivamente. Então, essa falta de sutileza, essa falta de entendimento da vida adulta, de dores da vida adulta, um pouco mais... Sabe, se você vai falar da vida de uma pessoa, eu espero que você aborde diversos elementos que doem na vida adulta, né? Mas ficou com Deus e essa falta de sutileza me perseguiu o livro todo e só me fez desgostar. Teve um momento ali, a partir da parte... Depois da parte 4, foi só ribanceira abaixo, eu me cansei, eu terminei porque eu estava numa leitura conjunta. Se não fosse isso, teria abandonado. Mas aí vocês vão ficar, ai Neto, só tem ponto negativo, não tem nada que eu vá gostar nessa história. Cara, tem coisas positivas, teve alguns elementos ali que eu gosto até. Primeiro é como a autora, toda uma parte do livro é voltada para o luto, sobre perder uma pessoa amada e como a gente reage a isso, quais seriam as decisões que a gente tomaria perante, né, esse falecimento. E isso eu achei bem relacionável, realmente a parte do luto ela é bem tocante. A tristeza, a saudade principalmente, a dificuldade de se desfazer das coisas físicas da outra pessoa, o cheiro da outra pessoa. Então, essa parte do luto é muito bonita. Eu gostaria que ela tivesse, sei lá, escrito do jeito que ela escreveu nessa parte em outras partes do livro, porque o que ela não teve de sutileza em 650 páginas, ela teve nessas 20 páginas referentes ao luto. Existe algo sobre a juventude deles que eu gostaria de ter visto mais. O livro ele começa muito divertido, mostrando as diferenças de classe social, de expectativa de vida, de vontade numa carreira, né? Os sacrifícios que a gente faz para construir uma carreira, de ser um jovem adulto pós-faculdade, meio fudido, que está procurando o primeiro emprego, que eu particularmente eu achei divertidíssimo, eu acho extremamente relacionável, e é muito desse anseio que o jovem tem de ir fazer, já comprar o próprio apartamento com 25 anos, que não acontece e gera uma série de questões que a gente vem tratando em terapia de maneira geral na sociedade. Então essa parte é muito gostosa. E a própria degradação da amizade dessas 4 pessoas. Ela pincela muito suavemente, mas eram partes que eu gostava, do tipo, não tenho mais tanto tempo para ver meus amigos, não tenho mais tanto tempo para sair toda sexta-noite com os 4. Ah, nossa, faz 2 meses que eu não vejo o Malcolm, que aí se tornam 6 meses, que aí se torna 1 ano, e assim vai aumentando. Então, essa degradação dessa amizade, que era diária e constante, que era de se manterem unidos e juntos superarem a vida, essa degradação natural de envelhecer, era uma coisa muito gostosa quando aparecia. Não aparecia sempre, mas era gostosa quando aparecia. Então, Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, tem 784 páginas, é da editora Record, publicado no Brasil em 2016, concorreu a alguns prêmios lá fora, e você encontra ele por R$ 70,32 até R$ 99,90. E meio que é isso, assim, é um livro de 800 páginas que, por mim, faltou um bom editor que cortasse ali umas 300 páginas com tranquilidade dessa história. Mas foi uma aventura, foi ótimo ler com o pessoal, foi gostoso poder discutir. A Dessa, se ver esse vídeo, ela vai ficar louca, porque ela amou e eu odiei. Eu e o Márcio, a gente não gostou do livro, né? O Márcio, acho que menos até do que... Tipo, gostou mais do que eu gostei, né? Eu realmente desgostei bastante, eu dei 2 estrelas, e às vezes quanto mais eu penso nesse livro, mais eu acho que eu deveria baixar para 1 estrela.
Mas é isso, essa é a magia dos livros, né? Em que a gente tem essas obras que tem tanta coisa nela, tem tanta coisa a ser dita dela, que a gente tem essas oscilações muito grandes de paixão pelo livro, ou ódio completo, porque me prometeram que eu ia chorar e me emocionar com a história das pessoas, e a única coisa que eu ficava era puto, com vontade de bater em todos esses personagens que não fazem o óbvio para salvar a vida um dos outros. Mas, coisas de livros. Bom, então é isso. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que eu vou deixar aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.